Antes do começo do mundo, já existia algo além do tempo e da criação. Em 1 Pedro 1,20, lemos que Cristo foi conhecido antes mesmo da fundação do mundo, embora só tenha aparecido na história bem mais tarde, para o nosso benefício. O livro de Gênesis começa contando como o mundo e a humanidade foram criados. No entanto, ele não fala sobre o que existia antes da criação, pois Moisés escolheu não incluir essa parte. Ainda assim, havia uma realidade além do universo físico, uma existência eterna, fora do tempo que conhecemos. Antes de qualquer coisa como tempo, espaço ou energia existir, Deus já estava presente. O restante da Bíblia nos dá pequenos vislumbres do que aconteceu nesse passado eterno, antes da criação da humanidade. Deus não estava sozinho, ele compartilhava sua glória com seu Filho. Jesus falou abertamente sobre quem ele era antes da fundação do mundo. Ele nos deu pistas sobre esse tempo misterioso. Um dos momentos mais profundos em que ele fez isso foi durante sua oração em João 17, um capítulo que muitos consideram a oração mais poderosa já registrada. Essa oração nos permite ouvir a profundidade do coração de Jesus enquanto ele fala com Deus, o Pai. Existem muitas orações lindas na Bíblia, como as de Abraão, Moisés e Salomão, mas essa se destaca por causa de quem a fez e do que ela revela. Em João 17, 1-5, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Tu lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe confiaste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Portanto, antes da terra existir, Deus já estava lá, com glória e grandeza compartilhadas entre o Pai e o Filho. Gênesis marca o começo da história humana, mas a história de Deus não começa ali. A Bíblia ensina que Deus já existia quando tudo começou. Ele estava presente antes do universo e sempre existirá. Isso é confirmado em muitos versículos das Escrituras. Em Gênesis capítulo 1, a palavra usada para Deus é Elohim, uma forma plural que sugere mais de uma pessoa, indicando a natureza divina compartilhada entre as pessoas de Deus. Isso aponta para a ideia de que Deus é um só, mas em 3 pessoas. Mesmo que isso pareça estranho do ponto de vista gramatical, é uma forma correta de falar sobre a natureza de Deus. Representa a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando as pessoas oram com sinceridade, elas revelam o que tem de mais profundo no coração. Em João 17, temos uma visão única do coração e do caráter de Jesus. Nessa oração, ele fala de temas que aparecem em todo o Evangelho, como glória, envio, despedida do mundo e amor. Uma das primeiras coisas que Jesus pede é para ser glorificado. Ele começa dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Até aquele momento, o tempo certo para sua glorificação ainda não havia chegado. Agora havia. Jesus iniciou sua oração falando de si mesmo, não por egoísmo, mas porque sua glorificação refletiria honra de volta ao Pai. Para que o Filho glorificasse o Pai precisava primeiro glorificar o Filho. Jesus disse: glorifica o teu Filho. Mas toda a sua vida já havia glorificado a Deus. Não se tratava apenas do que ele faria na cruz. Desde sua dedicação no templo, passando pelos anos tranquilos em Nazaré, Jesus sempre honrou a Deus. Seus ensinamentos, as pessoas que ele curou, a forma como treinou seus discípulos, cada vez que enfrentou líderes religiosos corruptos, cada resposta que deu e cada gesto de compaixão, tudo isso trouxe glória ao Pai. Então Jesus disse: completei a obra.
Ele falou com plena confiança, como se sua missão já estivesse finalizada, mesmo que a cruz ainda estivesse por vir. Ele pediu a Deus que compartilhasse com ele a glória que tinham juntos antes de tudo ser criado. Esse pedido não foi feito por orgulho, mas com humildade e total confiança no Pai. Muitas pessoas buscam admiração e elogios para si mesmas, mas o que Jesus pediu era completamente diferente, nasceu da unidade com o Pai. Ele disse: "Glorifica-me junto a ti", e completou: "Com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo". Jesus entendia claramente sua natureza eterna. Ele se lembrava de um tempo antes da criação, quando ele e o Pai compartilhavam glória divina. Isso não faria sentido, nem seria possível, se Jesus não fosse verdadeiramente Deus. Em Isaías 42:8, Deus diz que não divide sua glória com ninguém. Então, se o Pai e o Filho compartilham essa mesma glória, os dois são divinos, os dois são Yahweh. À medida que o caminho da cruz começava com a traição, Jesus declarou: "Agora o Filho do Homem é glorificado". Isso apontava para o verdadeiro motivo da sua vinda: morrer e ressuscitar no lugar de outros. Por meio disso, o Filho glorificaria o Pai, e o Pai glorificaria o Filho. Jesus e o Pai buscavam glorificar um ao outro, mostrando que a verdadeira grandeza está em exaltar o nome de Deus. Como seguidores de Cristo, nosso propósito é refletir a glória de Deus em tudo o que pensamos, dizemos e fazemos. Mas Jesus não orou apenas por si mesmo, ele também orou por nós. Em João 17:24, ele diz: "Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estou, para que vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo". Toda a nossa jornada espiritual, tudo o que conquistamos ou nos tornamos, tem sua base no que Jesus fez por nós. Ele deu sua vida, orou pela nossa união com Ele e nos deu um exemplo poderoso de como orar com propósito e devoção. A glória de Jesus aparece novamente mais adiante nas Escrituras, no livro do Apocalipse. Lá, João foi instruído a escrever tudo o que visse. O que ele presenciou estava muito além de um homem comum. Em Apocalipse 1:12-13, ele descreve que se virou para ver quem falava com ele. Viu 7 candelabros de ouro, e entre eles estava alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica longa e com uma faixa dourada no peito. Essa figura era Jesus, glorificado. João viu o Senhor ressuscitado em toda sua majestade. A voz que ele ouviu era forte e impactante, comparada ao som de uma trombeta. Era a voz do Alfa e do Ômega, aquele que é o começo e o fim de todas as coisas. Em Apocalipse 1:18, Jesus usa exatamente esses nomes para se identificar. Esses títulos, o primeiro e o último, Alfa e Ômega, são usados para Deus no Antigo Testamento, especialmente para Yahweh, o Deus de Israel. Então, quando Jesus usa esses nomes, ele está claramente afirmando sua identidade divina. Essa é uma das declarações mais claras do Novo Testamento de que Jesus é verdadeiramente Deus. Ao ouvir essa voz impressionante, João deve ter sentido um misto de reverência e espanto. Provavelmente não soava exatamente como a voz que lembrava dos tempos em que Jesus estava na terra. Apocalipse 1:10 diz que era como uma trombeta, aguda e poderosa, mas João sabia que era Jesus, por causa do que a voz dizia sobre si mesma, o Alfa e o Ômega. Depois de tanto tempo caminhando com Jesus durante sua vida terrena, João teve a chance de vê-lo novamente, face a face, agora em glória divina. A túnica e a faixa dourada que Jesus usava talvez tenham feito João lembrar das vestes dos sumos sacerdotes descritas nas Escrituras. Isso sugere que Jesus não aparecia apenas como rei, mas também como sacerdote, uma combinação de papéis bem conhecida entre o povo judeu, especialmente no período dos Macabeus. Apocalipse 15:6 também menciona faixas douradas usadas por anjos no templo celestial.
reforçando essa imagem de serviço sagrado. João continua descrevendo: os cabelos de Jesus eram brancos como lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos brilhavam como chamas. Seus pés pareciam bronze polido, incandescente como o metal na fornalha, e sua voz soava como muitas águas. Essas imagens fortes estão em Apocalipse 1, 14 a 15, mostrando uma figura santa e poderosa, Jesus em sua forma eterna e divina. A forma como os olhos de Jesus são descritos em Apocalipse lembra a visão de Daniel sobre um anjo. Em Daniel 10:6, o corpo do anjo brilhava como pedra preciosa, o rosto reluzia como relâmpago e os olhos pareciam tochas acesas. Seus braços e pernas brilhavam como bronze polido e sua voz soava como uma multidão falando ao mesmo tempo. Ezequiel também descreve algo semelhante. Em Ezequiel 1:7, ele diz que os seres angelicais tinham pernas retas e pés como os de bezerro, brilhando como bronze reluzente. Essas imagens nos ajudam a imaginar algo além do natural, algo cheio de majestade e glória. Quando João descreve Jesus em Apocalipse com imagens parecidas, não quer dizer que ele é como os anjos. Na verdade, é o contrário. Essas descrições mostram que sua glória vai muito além. Se os anjos já são descritos com tanta luz e beleza, Jesus precisa ser mostrado com ainda mais esplendor. Nos escritos gregos, olhos como fogo podiam simbolizar emoção intensa ou poder sobrenatural. Nas Escrituras, eles geralmente representam a presença divina. Da mesma forma, metal brilhante é usado em Ezequiel 1:27 para expressar o esplendor de Deus. Todos esses elementos juntos mostram que Jesus não é apenas igual às figuras angelicais mais gloriosas, mas está muito acima delas. João também diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol. Textos antigos gregos e judeus frequentemente descreviam seres divinos como reluzentes como relâmpagos ou o sol, incluindo os anjos, mas também o próprio Deus. Então, quando João vê Jesus brilhando dessa forma, isso confirma que ele está diante da divindade e não apenas de um anjo. Em Apocalipse 1:16 a 17, João continua: Jesus segurava 7 estrelas em sua mão direita, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava com intensidade, como o sol ao meio-dia. Tomado pelo impacto, João caiu aos pés de Jesus como se estivesse morto. Mas Jesus tocou nele e disse: "Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último." Mesmo tendo passado anos com Jesus durante sua vida na terra, nada poderia ter preparado João para esse momento. Ver Jesus em toda a sua glória celestial foi algo além de tudo que ele já havia vivido. Naquele instante, João entendeu o quanto Jesus havia deixado de lado ao caminhar entre os homens. Filipenses 2:7 diz que Jesus abriu mão de seus privilégios celestiais, assumindo a forma de servo e tornando-se humano. Agora João compreendia plenamente o que significava Jesus ter escondido seu poder divino durante sua vida terrena. Em Apocalipse 1:18, Jesus continua: "Eu sou o vivente. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e da sepultura." Isso significa que Jesus venceu a morte de uma vez por todas. Ele não ressuscitou apenas por um tempo, ele vive para sempre e nunca mais morrerá. O poder de vencer a morte pertence somente a Jesus. Alguns podem pensar que Satanás tem controle sobre a vida e a morte, mas isso não é verdade. Apenas Jesus possui as chaves da morte e do mundo dos mortos. Sua vitória é completa e eterna. Originalmente, a palavra revelação vem do termo grego apocalipse, que significa revelar ou descobrir algo que estava escondido. O livro de Apocalipse recebe esse nome porque revela verdades que pertencem a Jesus Cristo. Ele é quem nos mostra essas coisas. Ele também é a figura central do livro. Mas por que precisamos de uma revelação sobre Jesus?
O texto nos diz que Deus deu essa mensagem a Jesus para que ele a transmitisse aos seus seguidores. Isso quer dizer que essa mensagem nunca foi feita para ficar em segredo. Ao contrário, ela foi dada para que outros pudessem entendê-la e compartilhá-la. É isso que faz dela uma revelação, algo mostrado abertamente, e não um escrito secreto, como os apócrifos. Há também outro mistério que fascina muitos leitores da Bíblia: a identidade dos filhos de Deus e dos nefilins mencionados em Gênesis 6 e no livro de Jó. Na história de Jó, conhecemos um homem rico que vivia na terra de Uz. Ele tinha uma grande família e muitos animais. Jó era conhecido por ser honesto, justo e por ter uma forte relação com Deus. Mas tudo muda quando ele perde tudo o que tem e enfrenta um sofrimento terrível. A dor o deixa amargo, preocupado e cheio de perguntas. Ele deseja falar diretamente com Deus e expressar seu sofrimento. Com o tempo, Deus responde. Jó havia pedido a Deus que falasse com ele 36 vezes, e agora sua oração é atendida. No capítulo 38 de Jó, Deus diz: Onde você estava quando criei a terra? Se você sabe, diga. Quem marcou suas medidas e traçou seus limites? Sobre o que ela está firmada? Quem colocou sua pedra fundamental? Quando as estrelas da manhã cantaram juntas e todos os filhos de Deus gritaram de alegria? As palavras de Deus lembram a Jó que ele não estava presente na criação. Essas perguntas mostram que a força, o conhecimento e o poder de Deus estão muito além do que Jó ou qualquer ser humano pode entender. Elas também destacam o quanto Jó realmente sabia pouco. Nesse mesmo momento, aprendemos algo mais. Quando Deus formou o mundo, seres angelicais, também chamados de estrelas da manhã ou filhos de Deus, estavam lá. Eles viram tudo e se alegraram com a grandeza de Deus. Mais tarde, na Bíblia, lemos que os filhos de Deus escolheram esposas entre as mulheres humanas. Isso aconteceu numa época em que a população da Terra crescia rapidamente por causa das longas vidas das pessoas antes do dilúvio. Gênesis 6, 1 a 4 descreve assim: Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as mulheres eram bonitas e casaram-se com aquelas que escolheram. Então Deus disse: Meu espírito não permanecerá com o ser humano para sempre, pois ele é mortal. Sua vida será limitada a 120 anos. Naquele tempo, e até depois, havia seres chamados nefilins na terra. Esses gigantes surgiram quando os filhos de Deus tiveram filhos com mulheres humanas. Seus filhos se tornaram figuras poderosas, conhecidas por sua força e fama na antiguidade. Mas quem eram esses filhos de Deus? Tanto nos ensinamentos judeus antigos, quanto nas crenças dos primeiros cristãos, os filhos de Deus eram considerados seres espirituais, anjos, que tomaram esposas humanas, o que levou ao nascimento dos nefilins. Existem 3 teorias comuns sobre sua identidade. Uma é que eram anjos que se rebelaram contra Deus. Outra ideia é que eram governantes humanos com grande poder. A terceira teoria diz que eram descendentes de Sete, que se casaram com mulheres descendentes de Caim, representando uma mistura de linhagens boas e más. A visão mais tradicional, no entanto, é que os filhos de Deus eram seres sobrenaturais que tiveram filhos com mulheres humanas. E essas crianças foram os nefilins. Vários pontos apoiam essa ideia. Primeiro, no Antigo Testamento, a expressão filhos de Deus sempre se refere a anjos. Por exemplo, em Jó 1:6, diz que houve um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e Satanás estava entre eles. Jó 2:1 repete esse encontro, novamente chamando esses seres de filhos de Deus, incluindo Satanás. Em Jó 38:7, diz que as estrelas da manhã cantaram e os filhos de Deus gritaram de alegria quando Deus criou o mundo. Em todos esses versículos, os filhos de Deus são claramente seres espirituais.
Esse padrão torna provável que a expressão tenha o mesmo significado em Gênesis 6. Gênesis 6, 1 a 2, também faz uma distinção entre os seres humanos e os filhos de Deus. Diz que os homens começaram a se multiplicar e nasceram filhas. A palavra usada para homem ali é o termo hebraico geral para toda a humanidade. Mas os filhos de Deus são descritos separadamente, o que indica que não eram humanos. Já que se casaram com mulheres humanas, eles devem ter sido outro tipo de ser, provavelmente anjos ou espíritos. Os nefilins são descritos como figuras misteriosas e poderosas. Em Gênesis 6:4, diz que eles viviam naquela época e também depois, quando os filhos de Deus tiveram filhos com mulheres humanas. Esses filhos foram os valentes famosos desde os tempos antigos. O texto não diz diretamente como os nefilins surgiram, mas sua menção, logo após essa união, sugere uma ligação. Se os nefilins não vieram da união entre seres espirituais e mulheres humanas, é difícil explicar sua origem. O livro de Judas, no Novo Testamento, também parece interpretar Gênesis 6, 1 a 4 dessa forma, como uma união entre seres espirituais e humanos. No livro de Judas, há uma menção a anjos que abandonaram seu lugar de origem e sua função. Muitos acreditam que isso se refere ao mesmo grupo de anjos descrito em Gênesis 6, 1 a 4, os que deixaram o céu e desceram à terra. Acredita-se que esses sejam os mesmos filhos de Deus que tomaram esposas humanas e geraram os nefilins. Embora isso possa parecer estranho hoje, devemos lembrar que a Bíblia frequentemente descreve eventos que vão além da experiência humana comum. Às vezes, a realidade é ainda mais incrível do que a ficção. O mundo que Deus criou funciona em um nível que não conseguimos compreender totalmente. Judas 6 fala de anjos que não permaneceram na posição que Deus lhes deu, mas abandonaram sua morada. A menos que Judas esteja falando de um evento completamente diferente, é provável que esteja se referindo aos mesmos anjos caídos mencionados em Gênesis. Tudo isso reforça a crença tradicional de que os filhos de Deus eram seres espirituais que tiveram filhos com mulheres humanas, dando origem aos nefilins. Embora isso pareça estranho para os padrões de hoje, o mesmo pode ser dito de muitas coisas da Bíblia, porque os caminhos de Deus e sua criação estão além do que estamos acostumados. Os filhos de Deus notaram a beleza das mulheres humanas. Alguns estudiosos acreditam que esses filhos eram anjos rebeldes, demônios ou até humanos completamente dominados por espíritos malignos. E as filhas dos homens eram simplesmente mulheres humanas. Judas 6 diz: os anjos que não permaneceram no seu próprio domínio, mas abandonaram sua morada. Deus os mantém presos em correntes eternas, em trevas, aguardando o julgamento do grande dia. Isso nos diz não só o que eles fizeram, mas também o que aconteceu com eles. Esses anjos rebeldes agora estão presos, aguardando sua punição. Em 1 Pedro 3:19 a 20, aprendemos algo mais. Depois de sua morte na cruz, Jesus proclamou sua vitória a esses espíritos presos, os mesmos que foram desobedientes no tempo de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. Apenas 8 pessoas, Noé e sua família, foram salvas pelas águas do dilúvio. Anjos caídos não são mencionados com frequência na Bíblia, porque a maioria dos anjos nunca se voltou contra Deus, mas alguns se rebelaram. Esses anjos não seguiram o caminho que Deus havia criado para eles. Foram feitos para viver no céu, adorar a Deus e cumprir a sua vontade, assim como os seres humanos foram criados para viver na terra e honrá-lo do seu próprio modo. Em vez disso, escolheram abandonar seu lugar e desobedecer. Usaram seu livre-arbítrio para se afastar do propósito que Deus tinha para eles. Por isso, a Bíblia os chama de anjos caídos. Eles deixaram o céu e se colocaram contra Deus.
E o que aconteceu com eles? Em 2 Pedro 2:4, está escrito que Deus não poupou os anjos quando pecaram. Em vez disso, lançou-os num lugar de trevas e confinamento, onde estão sendo guardados para o julgamento. À frente deles está o próprio Satanás, que se disfarça como ser de luz, mas se rebelou contra o Criador. Junto com seus seguidores, ele perdeu a guerra contra Deus. O que acontece depois que os anjos caídos são expulsos do céu? De acordo com Mateus 25:41, o inferno, descrito como fogo eterno, foi originalmente preparado para o diabo e seus anjos. Isso significa que ele não foi criado para as pessoas. Mesmo assim, alguns, como Judas e outros que rejeitam a Deus, acabarão lá. Mas desde o princípio, o inferno foi pensado como o castigo final para Satanás e seus seguidores. O inferno foi criado no céu como um lugar de julgamento para punir os líderes da grande rebelião. No entanto, como os seres humanos também têm livre arbítrio e a responsabilidade de escolher entre o bem e o mal, eles também podem acabar lá. No fim, Satanás e os anjos que o seguiram, 1/3 do exército celestial que se rebelou, serão lançados no inferno. A justiça de Deus será cumprida e nenhum dos rebeldes escapará das consequências. Embora a ideia de anjos caírem possa ser difícil de aceitar para alguns, as Escrituras deixam claro: nem todos os anjos permaneceram fiéis. 1/3 deles escolheu seguir Satanás em sua tentativa de tomar o lugar de Deus e assumir o controle do céu. Essa rebelião fracassou completamente. Como resultado, Satanás e os que estiveram ao seu lado foram expulsos. Alguns desses anjos caídos já estão presos no inferno, enquanto outros ainda agem na terra. Segundo Gênesis 6, esses seres caídos chegaram a tomar mulheres humanas como esposas e geraram filhos, o que levou ao surgimento dos gigantes. Fica claro que Satanás não é uma figura caricata com pele vermelha e chifres. Ele é um ser antigo, com poder espiritual real, um poder que usa de maneira egoísta e maligna. Ele ataca especialmente os que creem em Deus e age ativamente contra eles. Existem 3 verdades importantes que precisamos entender nesta batalha espiritual. A primeira é que nunca devemos pensar que Deus e Satanás são iguais em poder. Esse é um erro grave. Dá a Satanás mais crédito do que ele merece. A diferença de poder entre o Criador e a criatura é imensurável. Por mais astuto ou poderoso que Satanás se torne, ele jamais será páreo para aquele que o criou. Segundo, também não devemos subestimar Satanás. Embora ele não represente ameaça para Deus, é mais poderoso do que qualquer ser humano. Há milhares de anos, ele planeja e executa o mal. É mestre da mentira e da enganação, e usa sua influência para corromper e destruir. Ainda assim, embora devamos respeitar o perigo que ele representa, não precisamos viver com medo dele. Nem sequer sabemos qual era seu nome original, e isso pode ser intencional. É um lembrete sutil de que, aos olhos de Deus, ele não é importante o suficiente para ser nomeado. Sua queda já foi anunciada há muito tempo. Desde o início, nos primeiros capítulos de Gênesis, já vemos um vislumbre de como a história termina. Logo após a serpente enganar Adão e Eva, Deus anuncia sua derrota. À serpente, Deus declara uma promessa que seria cumprida mais tarde por meio de Jesus. Quando Jesus se sacrificou na cruz, ele deu o golpe decisivo. Mesmo tendo morrido, ele esmagou a cabeça da serpente. Essa vitória foi o começo do fim para o mal, e agora esperamos pelo dia em que essa promessa será totalmente cumprida. Precisamos estar atentos nessa batalha espiritual. Muitos de nós, influenciados pelo pensamento moderno, ignoram o mundo espiritual invisível. Podemos ler sobre isso ou falar a respeito, mas poucos vivem com essa consciência. E quando ignoramos, corremos o risco de sermos pegos de surpresa pelos ataques espirituais.
Não se pode vencer uma batalha que você nem sabe que está enfrentando. Mas a guerra espiritual não é só uma ideia, ela está acontecendo ao nosso redor todos os dias. Se quisermos ser fortes e eficazes nessa luta, devemos nos dedicar à oração, permanecer conectados à presença de Deus e manter nossa percepção espiritual afiada. Nosso inimigo é poderoso, mas nosso Deus é muito maior. Existe uma guerra acontecendo neste exato momento que afeta todas as pessoas na Terra. É uma batalha entre dois reinos. Um é governado por Deus, o príncipe da paz. O outro é liderado por Satanás, o príncipe das trevas. Ao nosso redor, existe um mundo espiritual mais vasto, poderoso e ativo do que o mundo que podemos ver. Seres espirituais, bons e maus, estão ao nosso redor. Eles se movem com rapidez e silêncio no espaço em que vivemos. Alguns estão aqui para proteger e guiar. Outros querem destruir e enganar. Esses dois reinos representam forças opostas. Um é luz, o outro é trevas. Um traz vida, o outro traz morte. Um oferece bênçãos, o outro espalha destruição. Eles são completamente contrários e não podem coexistir em paz. Seu conflito é constante. Mas quando essa batalha começou, o que a causou? Muito tempo atrás, antes da criação do mundo, Satanás e os anjos que o seguiram foram expulsos do céu. Após a queda, eles se uniram em rebelião, formando um reino de trevas que ainda existe hoje. Mas esse reino não durará para sempre. Um dia, o poder de Deus acabará com ele. O apóstolo Paulo nos lembrou de algo essencial. Nosso verdadeiro inimigo não é outra pessoa. Não é carne nem sangue. Nossos verdadeiros adversários são as forças do mal que agem por trás das cortinas. E se perdermos isso de vista, corremos o risco de lutar uns contra os outros em vez de resistir ao inimigo real. Esse conflito espiritual não começou na Terra. Ele teve início antes da criação. As pessoas muitas vezes se perguntam o que aconteceu antes de o mundo ser criado. E, surpreendentemente, um desses acontecimentos envolve você pessoalmente. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu você. Efésios 1:3-4 nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em amor, Ele nos escolheu em Cristo, antes da criação do mundo, para pertencermos a Ele, para sermos separados para seu propósito e vivermos em santidade, irrepreensíveis diante de seus olhos. A carta de Paulo aos Efésios se destaca entre as demais. Diferente de outras cartas que tratam de problemas específicos das igrejas, como Coríntios ou Gálatas, Efésios trata de verdades amplas e eternas. Se Romanos mostra como Deus age na vida individual do crente, Efésios amplia a visão e mostra o que Deus está fazendo em toda a igreja, sua família global de fé. E vale lembrar, Paulo escreveu essa carta poderosa enquanto estava na prisão. Em 1 Coríntios 2, 9-10, Paulo nos lembra que a sabedoria de Deus vai muito além do que a mente humana pode imaginar. Seus planos alcançam as profundezas do seu propósito, mistérios que só o Espírito pode revelar. Paulo diz que Deus nos abençoou, e nós inclui tanto judeus quanto não-judeus na igreja, não apenas o povo de Israel. Era importante mostrar que essas bênçãos eram destinadas a todos os que creem, independentemente de sua origem. Ele também escreve que recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essas não são recompensas terrenas, como dinheiro ou sucesso, mas dádivas eternas, com origem no céu. São mais valiosas, duradouras e preciosas do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Como disse um pregador, ter o coração transformado é muito melhor do que ter um casaco novo. Ser alimentado por Cristo é maior do que qualquer banquete. Herdar o reino de Deus é mais rico do que qualquer herança terrena. Conhecer a Deus como sua porção é mais valioso do que possuir todas as terras.
Deus nos dá bênçãos espirituais, os presentes mais raros, duradouros e valiosos que existem. Não podem ser comprados nem conquistados e nunca se desgastam. Se não reconhecermos o valor dessas bênçãos, corremos o risco de viver como animais. Animais vivem apenas para comer, dormir, brincar e se reproduzir. Mas fomos criados à imagem de Deus, feitos para algo muito maior do que apenas sobreviver. Ainda assim, muitos escolhem viver como se fossem apenas criaturas do instinto, ignorando o propósito maior que Deus oferece. Deus quer que compreendamos profundamente todas as bênçãos espirituais que nos foram dadas em Cristo. Essas bênçãos são tão certas quanto o fato de que Ele nos escolheu, antes mesmo da criação do mundo. O que Paulo escreve aqui é importante demais para ser ignorado. Deus escolhe aqueles que creem. A palavra escolher significa selecionar, separar. No idioma original, ela transmite a ideia de escolher algo de forma intencional para si. É a mesma palavra usada quando Jesus escolheu seus seguidores mais próximos. Em Lucas 6,13, lemos que, ao amanhecer, Jesus chamou os discípulos e escolheu 12 deles, os apóstolos, os que ele selecionou pessoalmente para representá-lo. Mas ainda mais frequentemente no Novo Testamento, essa palavra é usada para descrever Deus escolhendo pessoas para a salvação por meio de Cristo. Ele nos chama do meio do mundo para pertencermos a Ele. Em João 15:16, Jesus disse aos seus discípulos: "Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Eu os designei para que vivam vidas frutíferas e para que seus frutos permaneçam. Então, tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes dará." Jesus disse isso para encorajá-los a não desistirem quando as dificuldades viessem. Ele queria que lembrassem que foram escolhidos com um propósito. Jesus os separou para uma missão. Quando ele disse que deveriam dar fruto, provavelmente se referia tanto às qualidades internas de uma vida piedosa, como o amor e a paz, quanto ao impacto que teriam sobre outras pessoas, conduzindo-as à salvação. E as duas coisas estão ligadas. Não podemos ajudar outros a crescer espiritualmente se nós mesmos não estivermos crescendo. As razões de Deus para nos escolher não são aleatórias nem sem sentido. Embora não possamos entendê-las totalmente, sabemos que são sempre sábias e boas. E essas razões estão em Deus, não em nós. A Escritura diz que sua escolha se baseia no beneplácito de sua vontade. Um renomado professor da Bíblia certa vez disse: "Fomos escolhidos em Cristo, não porque merecemos, mas porque Deus, em sua bondade, nos adotou em sua família por meio de Jesus." Em outras palavras, não se trata do que fizemos para merecer algo. Tudo o que recebemos vem por meio de Cristo, não por mérito próprio. Não fomos escolhidos apenas para sermos salvos, fomos escolhidos para sermos santos. Efésios 1:5-6 diz que Deus, em amor, nos planejou para sermos seus filhos por meio de Jesus. Ele nos adotou porque isso lhe agradou, e isso traz glória à sua graça, o favor imerecido que ele derrama livremente através de seu Filho amado. Quando Paulo diz que devemos ser santos e irrepreensíveis, ele usa uma imagem do Antigo Testamento. Naquela época, os sacrifícios oferecidos a Deus tinham que ser perfeitos, puros, sem defeito algum. Da mesma forma, o plano de Deus é que nos tornemos espiritualmente puros e separados para Ele. Lemos que Deus nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Esse sempre foi seu plano, não apenas para nos salvar e transformar por dentro, mas para nos trazer para perto, em um relacionamento íntimo com Ele, como nosso Pai.
Na cultura romana, a adoção tinha um significado poderoso. Quando alguém era adotado, sua identidade anterior era apagada. A pessoa recebia todos os direitos legais da nova família e cortava completamente os laços com a antiga. Todas as dívidas e obrigações anteriores eram eliminadas. Era como começar uma vida totalmente nova. Paulo diz: para o louvor da glória da sua graça, com a qual nos fez agradáveis a si no amado. Isso mostra que, assim como Deus aceitou completamente a Jesus, agora Ele nos aceita plenamente por meio dele. Tudo o que Jesus disse e fez agradou ao Pai, e agora, por causa da graça de Deus, somos acolhidos como parte dessa mesma família divina. Efésios 1:7-8 continua: nele temos a redenção por meio do seu sangue. Isso significa que nossa liberdade e salvação custaram a vida de Jesus. Seu sangue pagou o preço completo pelos nossos pecados e nos trouxe perdão total. Isso não foi feito de forma leviana, mas com sabedoria e entendimento profundos, mostrando o quanto a graça de Deus é generosa. Veja que o texto não diz que fomos redimidos por seu poder ou por seu amor, embora essas coisas sejam importantes. Ele diz especificamente que fomos redimidos pelo seu sangue. A palavra grega para redenção transmite a ideia de libertação completa, de ser totalmente resgatado. Mas por que precisamos de redenção? Efésios 2 explica: estávamos espiritualmente mortos, separados de Deus por causa dos nossos pecados. Efésios 2:1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Podíamos estar vivos fisicamente, mas estávamos presos, escravizados ao pecado, ao diabo e à nossa natureza egoísta. Efésios 2:2-3 continua dizendo que vivíamos como o resto do mundo, seguindo a cultura ao nosso redor, influenciados por Satanás, o governante do reino espiritual que leva as pessoas a desobedecerem a Deus. Todos nós costumávamos viver assim, seguindo nossos desejos e pensamentos, sem a direção do Espírito Santo. Por causa disso, estávamos sob julgamento, merecendo a justa ira de Deus, como qualquer outra pessoa. Mas Deus, em sua misericórdia, não nos deixou nesse estado. Tínhamos uma dívida que jamais poderíamos pagar. Sozinhos, não havia esperança de recuperar o que foi perdido. Paulo deixa isso claro. Éramos inimigos de Deus. Em Romanos 5:10, ele escreve: se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, quanto mais agora, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Como Cristo está vivo hoje, temos a certeza da salvação. Por meio de Jesus, fomos redimidos. Sua morte na cruz nos libertou. Ao confiar em Cristo e pela graça de Deus, somos resgatados do poder do pecado e poupados do julgamento. Romanos 5:9 diz: agora que fomos justificados, declarados livres da culpa pelo seu sangue, podemos ter certeza de que seremos salvos da ira de Deus. O objetivo de Deus em tudo isso é simples, mas profundo: que todos os que confiam em Jesus vivam para refletir sua glória. Efésios 1:9-12 revela esse propósito. Deus revelou seu plano, que gira em torno de Cristo. Seu propósito sempre foi unir todas as coisas, no céu e na terra, sob o domínio de Jesus. E nele recebemos uma herança. Fomos escolhidos muito antes, marcados para um propósito, porque Deus está conduzindo tudo conforme seu plano. Aqueles que colocaram sua esperança em Cristo desde o início foram destinados a viver para a sua glória. Em 1 Pedro 2:9, somos lembrados: vocês são uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar as virtudes daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está claro, Deus escolheu aqueles que creem em Jesus. Não somos salvos por boas ações. A salvação é um presente, algo que Deus oferece por causa de sua incrível bondade e misericórdia.
Efésios 2, 8 a 9, deixa isso claro. Vocês foram salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se orgulhe. Somos todos pecadores, nenhum de nós atinge o padrão perfeito de Deus. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E sem Jesus, todos nós mereceríamos o mesmo fim, a morte. Romanos 6:23 nos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo encontramos a vida, não por causa do que fizemos, mas por causa de quem Deus é. Deus não nos escolheu apenas para nos salvar. Ele também nos escolheu para participar de sua obra no mundo. Efésios 2:10 diz: somos feitura dele, sua obra-prima, criados em Cristo Jesus para realizar as boas obras que ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Deus já preparou um caminho para nós, uma vida com propósito e significado. Moisés lembrou o povo de Israel dessa verdade em Deuteronômio 7:7 a 9. Deus não os escolheu porque eram fortes ou numerosos. Na verdade, eram o menor dos povos. Ele os escolheu simplesmente porque os amava e estava cumprindo sua promessa aos antepassados. Ele os libertou da escravidão e mostrou sua fidelidade. Esse mesmo amor e fidelidade é o motivo pelo qual ele nos escolhe hoje. Não por causa do que fizemos, mas por causa de quem ele é. A ideia de predestinação pode ser difícil de entender plenamente. É fácil pensar que Deus escolhe as pessoas com base em suas qualidades ou feitos. Mas sua escolha vem de seu plano e de seu amor, não do nosso mérito. Se você quer descobrir por que Deus o criou, precisa buscar a visão que ele tem para a sua vida. Uma visão verdadeira é a revelação do plano de Deus para você. Assim como todo produto é criado para atender a uma necessidade, toda pessoa é feita com um propósito. Descobrir esse propósito é o que chamamos de visão. Uma visão revela o que Deus quer realizar por meio de você. Pode se aplicar a uma pessoa, a um grupo ou até a uma organização inteira. Por exemplo, Deus disse a Jeremias exatamente por que ele foi criado. Antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o separei e o designei como profeta para as nações. Jeremias 1:5. O apóstolo Paulo também tinha um propósito claro. Em Gálatas 1:15 a 16, ele diz que Deus o chamou desde o nascimento para anunciar a mensagem de Jesus aos não crentes. Assim como eles, você também tem um motivo para estar aqui. Você precisa conhecer a Deus e entender o chamado único que Ele colocou sobre a sua vida. Quando você realmente o conhece, ganha força, e com essa força pode realizar grandes coisas. Uma das coisas mais tristes de se ver é quando os crentes vivem muito abaixo do incrível potencial que têm em Cristo. Isso acontece muitas vezes por falta de conhecimento. Todo crente é chamado para servir de alguma forma, assim como cada parte do corpo tem uma função. Como diz 1 Coríntios 12:27, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é uma parte dele. Todos somos chamados para o ministério ativo, não apenas pastores ou pregadores, mas todo seguidor de Jesus. Cada um de nós tem um papel e com ele uma responsabilidade. Você é um administrador da posição única que Deus lhe deu no corpo de Cristo. Deus espera que você cumpra a missão que Ele lhe confiou. Essa missão é o seu ministério. É sua responsabilidade. E ela não está limitada a estar atrás de um púlpito. O verdadeiro ministério é ocupar o lugar que Deus designou especificamente para você. Veja o exemplo de Gideão. Ele não foi chamado para pregar. Sua tarefa era liderar e libertar Israel. Abraão também não era pregador. Sua missão era ser a base pela qual todas as nações seriam abençoadas.
Assim como eles, você tem um chamado divino. Encontrar esse propósito é o que chamamos de visão. Visão é a forma como Deus revela o plano específico que tem para a sua vida. Ela traz direção, propósito e clareza. Quando você descobre sua visão, adquire uma mentalidade de guerreiro, focada, determinada e alinhada com os objetivos do céu. Quando Deus quis libertar seu povo do Egito, ele não escolheu alguém impressionante aos olhos do mundo. Ele escolheu Moisés, um homem com dificuldade para falar em público. Deus faz isso de propósito, para que seu poder seja reconhecido. O talento humano, por si só, não é suficiente para a obra divina. Os chamados de Deus exigem a força dele, não a nossa. Seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como diz 2 Coríntios 12:9, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma visão pode vir por palavras, imagens ou ambos. É uma linguagem espiritual que Deus usa para revelar seu propósito àqueles que ele chama. Embora sonho e visão não sejam a mesma coisa, Deus pode comunicar a visão de forma clara, às vezes com imagens vívidas que tornam a mensagem mais fácil de entender. Você foi criado para servir ao reino de Deus. Isso significa enxergar e abraçar a visão que Ele preparou para você. Assim como um arquiteto não inicia uma construção sem um projeto, Deus também não criou o universo sem um plano. Tudo foi projetado com um objetivo específico, definido antes de qualquer coisa existir. Deus não deixou a criação ao acaso. Ele a formou com intenção, com o fim já decidido. Em Mateus 25, por exemplo, Jesus descreve um momento futuro em que o rei separará as ovelhas dos bodes. Para aqueles à sua direita, os abençoados, ele dirá: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Essas palavras nos mostram algo incrível. Deus planejou seu reino antes mesmo da criação do mundo. Desde o início, era seu desejo que os crentes compartilhassem da herança com Cristo. O amor está no centro desse reino. Deus não criou seu reino porque precisava de algo. Ele já tinha tudo em si mesmo. Em vez disso, ele criou o reino para seu filho e para abençoar as pessoas que ele ama. Sim, o objetivo final da salvação é glorificar a Deus. Mas algo maravilhoso acontece quando confiamos em Jesus. Passamos a participar dessa glória também. Deus existia antes do tempo começar. Ele não está preso às leis do universo. O Salmo 92 diz: antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quando pensamos em Deus antes da criação, tendemos a imaginar bilhões de anos. Mas isso ainda é pensar dentro do tempo. Na verdade, Deus é eterno. Ele criou o próprio tempo. Ele existe fora dele, mas pode entrar na linha do tempo sempre que quiser. Passado, presente e futuro estão todos visíveis para ele ao mesmo tempo. Nada o surpreende. Nada está fora do seu alcance. E porque ele pode entrar na nossa história, ele é capaz de interagir pessoalmente com a criação. Pode mudar o curso dos acontecimentos e encontrar cada um de nós onde estamos. Naturalmente, podemos nos perguntar o que Deus estava fazendo antes de criar o universo? É uma pergunta difícil para nossas mentes limitadas. Mas as Escrituras nos dão alguns vislumbres. Eles nos ajudam a compreender melhor quem Deus é, como Ele se relaciona com sua criação e o que Ele planeja para a eternidade. Estudar essas verdades aprofunda nosso conhecimento sobre Deus e nos aproxima do seu coração. Abre nossos olhos para seu propósito eterno e para o cuidado que Ele tem com cada detalhe da nossa vida. Vamos encerrar com uma oração. Querido Deus, nosso Pai amoroso que está no céu, há momentos em que desejamos sentir Tua presença, ter certeza de que estás ao nosso lado.
e sabes o que enfrentamos. Mesmo com fé em nossos corações, às vezes procuramos sinais de que estás conosco. Pedimos perdão pelas nossas dúvidas e incertezas. Levanta-nos, Senhor, para uma fé mais profunda. Ajuda-nos a confiar mais plenamente em Ti. Dá-nos força para enxergar além dos nossos próprios limites e reconhecer a grandeza do Teu plano. Que possamos estar abertos à Tua verdade e sabedoria. E quando vierem as dificuldades, que nossa fé não enfraqueça, mas cresça ainda mais. Oferecemos esta oração com corações cheios de humildade e gratidão por Teu amor sem limites e Tua orientação constante. Senhor, reconheço abertamente que preciso entender mais profundamente muitas áreas da minha vida. Sei que sem Tua graça e favor não posso viver com verdadeiro propósito ou alegria. Por isso, peço Tua presença para me guiar. Enche minha vida com Tua bondade e direção. Querido Deus, não há palavras suficientes para expressar minha gratidão por teres enviado Jesus ao mundo para ser meu Salvador. Fico impressionado com o amor que demonstraste ao permitir que Ele tomasse meu lugar, morresse pelos meus pecados e abrisse um caminho para minha liberdade. Também sou profundamente grato pelo presente da Tua palavra, a Bíblia, que revela com clareza Teu plano para resgatar a humanidade. Ela é fonte constante de sabedoria, força e encorajamento em todas as estações da vida. E sou especialmente grato pelo Espírito Santo que vive em mim, guiando-me em cada desafio, revelando a verdade e confortando minha alma quando me sinto perdido. Obrigado por Tua misericórdia que nunca se esgota e pelo amor que me sustenta dia após dia. Deus fiel e cheio de graça, venho agora diante de Ti com um coração cheio de gratidão. Sinto-me pequeno ao pensar em quanto Tu me amas e em como amas todas as pessoas. Entregaste Teu único Filho, Jesus Cristo, para levar os meus pecados, para que eu pudesse ser restaurado e ter vida eterna contigo. Tua palavra é um tesouro de verdade e sabedoria. Ela revela Teu plano de redenção e me dá esperança quando me sinto inseguro. Me fortalece quando estou fraco e guia meus passos quando não vejo o caminho. E, acima de tudo, fico maravilhado com o dom do Espírito Santo, Tua presença dentro de mim, que ensina, consola e me conduz todos os dias. Obrigado por me cercar com Tua graça, por ser meu refúgio constante e por mostrar compaixão mesmo quando falho. Pai, peço que abras os olhos do meu coração. Ao ler e refletir sobre as Escrituras, ajuda-me a Te enxergar com mais clareza e a Te amar mais profundamente. Que Tua verdade molde minha vida e que meu coração esteja sempre buscando a Ti. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.